Graça e paz a todos. Uma separação necessária. É isso mesmo, né? Depois do apóstolo Paulo nos ensinar a respeito da nova vida, ou seja, que nós recebemos uma nova vida ao sermos reconciliados com Deus, ele nos ensinou que nós temos uma nova missão, e essa nova missão é reconciliar, é ensinar outros e pregar a outros para que eles sejam reconciliados com Deus. Mas agora nós vamos falar sobre separação necessária. Como é isso? Sim, apesar de que nosso ministério e a nossa missão é levar outros a se unir novamente, a reconciliar com o Pai, com Deus, ele também vai nos falar de separação. Sim, algo muito importante entender o que significam essas palavras. Por isso, no capítulo 6, da segunda carta aos Coríntios, do verso 14 a 18, ele escreve assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, afaste-se e separem deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei o seu pai, e eles e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sim, meus irmãos, aqui há um ensino muito importante que às vezes é mal entendido, porque algumas pessoas pensam: mas Jesus, ele não andava com pecadores e publicanos? Sim, de fato Jesus andava e não desprezava, assim como nós também devemos andar, nós devemos influenciar, nós devemos levar o evangelho a pessoas que realmente não conhecem Jesus. Nós não podemos desprezar aqueles que não conhecem. Mas Jesus andava para influenciá-los e não para serem influenciados, como nos alerta o Salmo 1. O Salmo 1 fala de alguém que é influenciado, né, pelos pecadores. Jesus influenciava. Da mesma forma nós devemos influenciar, ou seja, nós devemos, de certa forma, temos uma força de caráter, uma santidade, vivemos para Deus, de acordo com a vontade de Deus, e influenciarmos outros. De certa forma, nós devemos influenciar aqueles que não conhecem, que ainda não estão com Deus. Mas o que Paulo está falando aqui é algo diferente. Olha os termos que ele usa, o termo que ele usa, principalmente no primeiro versículo que nós lemos, versículo 14, ele diz: não se ponham em julgo desigual. Ele vai usar aqui uma figura agrícola. O julgo é um instrumento que era naquela época usado e ainda hoje em alguns lugares mais simples é usado. Esse jugo é colocado sobre o pescoço dos animais para que eles possam estar unidos em juntas de bois, por exemplo, né? A Bíblia fala muito de juntas de bois, inclusive naquela parábola da grande ceia, um homem que comprou 5 juntas de bois e usa como desculpa que iria verificar, iria examinar, e o motivo é exatamente isso, porque você precisa verificar os animais. Uma junta de bois, ela não pode ser com qualquer tipo de boi, ou seja, você não pode colocar um boi mais forte e um boi mais fraco, um boi mais alto e um boi mais baixo, porque isso vai ter problema. Os animais têm que ser equivalentes, porque se você pôr o desigual, você pôr um boi mais forte e um mais fraco, o que vai acontecer? O mais fraco logo que se cansa e o outro vai puxar, o arado vai se perder todinho, vai atrapalhar tudo, não vai se vir realmente o trabalho desses bois, dessas juntas de bois. O jugo não pode ser desigual nesse sentido. E o que o Paulo está falando aqui é exatamente isso. Por isso que é muito aplicado esse texto em relação a casamentos. E claro, Paulo está falando de casamento também, mas não é apenas de casamento, né? Mas é muito usado em casamento, por exemplo, quando o homem se casa com uma mulher. Por quê? Porque o homem e a mulher estão em pé de igualdade. O homem não é maior que a mulher, nem a mulher é maior que o homem. Os dois estão em pé de igualdade, têm o mesmo valor. Apesar de o homem ser líder, os dois estão em pé de igualdade. E por essa razão que não pode
haver um julgo desigual, porque se o homem é um cristão que teme a Deus e a mulher não é, isso vai ter problema no relacionamento. Às vezes um vai querer servir a Deus, o outro não vai, e um vai atrapalhar o outro, de certa forma vai mesmo. Por exemplo, quando tem filhos também, se a mulher é cristã e o homem não é, a mulher vai querer levar os filhos para a igreja, até certa idade ela consegue levar, mas depois eles vão seguir o exemplo do pai, principalmente os filhos homens, vão acabar deixando de seguir. Por quê? Porque o jugo é desigual. E percebe isso? Mas isso também se aplica, por exemplo, a parcerias comerciais. Vamos lá, sociedades comerciais. Um cristão, ele se associa a alguém que não é cristão e monta um negócio. O negócio começa a progredir, a prosperar. E querendo fazer com que prospere uma das partes, vamos lá, o parceiro que não é cristão, ele vai querer fazer alguns negócios para ganhar mais, e ele vai fazer negócios muitas vezes com notas frias, com sonegação de impostos, e o cristão não vai querer. Isso vai ter problemas, então vai causar problemas para este relacionamento, para a sociedade. E se ele aceitar para não ter problemas, ele vai estar sendo conivente com o pecado, com o erro. Então perceba, não há possibilidade, é um risco muito grande, é isso que Paulo está dizendo. Não se une. E ele vai usar isso, qual o termo? O que ele vai usar como argumento? Olha, não tem como alguém estar unido a Cristo e ao diabo ao mesmo tempo, porque essa união é muito igual, né? No casamento, por exemplo, ambos são a carne. Na parceria é quase que um casamento. Não tem essa parceria, não tem essa unidade toda, mas é problemática na questão dos valores, dos negócios e tudo mais. Veja, e por isso que Paulo vai dizer, ó, que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos. Aqui nós temos que entender o que Paulo está querendo dizer com o templo de Deus. Ele não está falando do templo lá de Jerusalém, ele não está falando de nenhum outro templo, ele está falando do templo que é a igreja. A igreja é o templo de Deus. Olha o que diz, habitarei, ele vai usar texto do Antigo Testamento para a sua argumentação. Habitarei, andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem, separem-se deles. Nós somos o povo. Paulo vai falar muito que nós somos o templo de Deus, a igreja, o povo de Deus é o templo. E quem é de Deus, templo de Deus, não pode se unir com aquele que não é de Deus, aquele que não tem unidade com Deus. Percebam? Por isso há sim uma separação necessária para a glória de Deus. Que Deus abençoe.